gente segue nesse assunto e também nesse outro, né, que o governo ele vai publicar decreto que bloqueia então parte do orçamento, né, cortes vão afetar 7 bilhões em emendas e outros 24 bilhões de reais nos ministérios. Isso pode afetar o setor do agro, o próximo plano safra sobre esse assunto e também a prorrogação das dívidas aí dos produtores gaúchos. Eu vou conversar agora com o Antônio da Luz, que é economista e chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone. Prazer estar contigo, toda a tua audiência. Vamos lá, então. Acabamos de ver a repercussão após, né, essa reunião do CMN ontem, né? Vimos aí, não traz então tranquilidade. Como é que a Farsul avalia essa prorrogação 3 anos, agora autorizada então pelo Conselho Monetário Nacional, aí com dívidas de custeio dos produtores por 3 anos, investimentos em parcelas aí para agricultores com mais um ano, enfim, como é que vocês avaliam tudo isso? Bom, Simone, primeiro eu acho importante a gente fazer um recorte, dizer que uma prorrogação, uma autorização de prorrogação pelo Conselho Monetário Nacional, ela é válida apenas para a parte da dívida que é controlada. Ou seja, quando o produtor entra numa instituição financeira e toma um recurso, se ele é Pronaf, juro de Pronaf, se ele é um Pronamp, juro de Pronamp, se ele é mais produtores, os 12%. Ou seja, este recurso que é controlado, ele vai poder fazer a prorrogação a partir dessa resolução, que tem alguns problemas que eu já vou citá-los. Eu só quero primeiro dizer o seguinte, que uma prorrogação ela é importante sim, mas ela não é um emplastro salvador. Porque, por exemplo, toda a parte de recursos livres, aqueles recursos a 2% ao mês, 3% ao mês, que é a maior parte da dívida não é controlada, é livre. A prorrogação, ela não trata dessas dívidas, porque ela autoriza a prorrogação dos recursos controlados. Recursos livres são livres. Então, o agente financeiro já pode prorrogar, o produtor já pode solicitar a prorrogação, mas prorrogar a 2, 3% ao mês, será que isto é algo razoável? Será que a agricultura tem condições de pagar uma dívida dessas? Então, veja, a resolução ela tem a sua importância, mas ela é muito limitada, porque ela trata somente dos recursos controlados. E ainda tem toda a parte, Simone, de recursos tomados, dívidas constituídas com as cooperativas de grãos, com as cerealistas, com as revendas, para as quais não existe um endereço desse problema via resolução do Conselho Monetário. Para as dívidas de recursos livres e para as dívidas fora do sistema bancário, nós temos que ter uma linha separada, uma linha que nós já fizemos uma proposta para o governo, já está lá no Ministério da Agricultura, com o uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal. Uma linha com 20 anos de pagamento, juro de um dígito, de modo que o produtor fique com um juro que possa pagar e, ao mesmo tempo, o Tesouro não precise equalizar nenhum centavo, sem nenhum centavo de equalização de juros para o Tesouro Nacional, sem usar um centavo do dinheiro da sociedade, portanto, sem impacto nenhum nos resultados primários do governo, que estão gerando todo esse travamento de orçamentos que você estava falando agora há pouco. Então, uma linha que o produtor possa tomá-la e quitar esses juros livres, quitar as dívidas fora dos bancos e até que tramite no Congresso Nacional o projeto de securitização do deputado Luiz Carlos Reis. Agora eu quero falar da resolução em si, que, como eu disse, só serve para recursos controlados. Esta resolução, ela traz alguns empecilhos que nós achamos muito preocupantes. O primeiro deles, o governo abre mão dos decretos de emergência, abre mão dos decretos de calamidade pública, dos laudos agronômicos e passa para a instituição financeira a responsabilidade de, primeiro, atestar que aquele produtor precisa da prorrogação e depois provar
que este produtor ele tem viabilidade, que fazendo a prorrogação ele vai conseguir pagar, que ele tem condições de pagamento. Isto tudo com 30 dias para o agente financeiro fazer. Então, nós entendemos que, em primeiro lugar, é uma responsabilidade dos agentes financeiros que eles não devem ter. Isso não é papel do agente financeiro. Em segundo lugar, nós entendemos que torna muito complicada a operação. E nós tememos muito que muitos produtores deixem de prorrogar, podendo prorrogar, justamente por conta desse arcabouço de regras que tornou bastante complexo a operacionalização para os agentes financeiros. O segundo ponto não tem a ver com essa resolução em si, mas existe a resolução 4966, que entrou em vigor em 1º de janeiro desse ano, que mudou completamente a forma de ranking, de análise de risco para toda e qualquer operação de crédito no Brasil, não é só para a agro, é para tudo. Só que para a agro, na situação que nós estamos, ela ficou absurdamente ruim. Tanto é que as ações do Banco do Brasil despencaram algumas semanas atrás por conta de um resultado ruim trimestral do Banco do Brasil, que em boa parte disso se deve por conta dessa medida, dessa mudança. Então nós queremos que haja uma janela de flexibilização dessa resolução 4966 para essas prorrogações, nem que seja entre maio desse ano e outubro, novembro desse ano, para que, na hora de fazer as prorrogações, não comece a explodir os provisionamentos dos agentes financeiros e aí eles não fazem a prorrogação. Ou seja, além da prorrogação, ela, por sua natureza, ela não resolver todos os problemas, para resolver aqueles para os quais ela é desenhada, nós teremos ainda um longo caminho pela frente. Ou seja, muito chão para cimentar ainda, você falando que a resolução ela é muito bem-vinda, mas não atinge a todos os produtores gaúchos em situação que captam recursos, né? Os recursos livres, não é? Você citando aí como uma medida, uma solução, o Fundo Social do Pré-Sal, com os 20 anos para pagamento, não é? Agora, Antônio, a gente está falando de quanto em dívida e quantos produtores que captam, né, juros livres e também vai ter um grupo de trabalho, né, que vai estudar as ações estruturantes aí para o Estado. A gente está ouvindo falar nisso. Tudo isso que você colocou aqui, com essas soluções apresentadas aí por vocês, né, pelo setor, podem entrar nesse grupo de trabalho para tentar ajudar? Não estou falando a curto prazo a gente está falando agora dessa resolução que atende esse mínimo aí, mas a longo prazo pode entrar? Já entrou. Antes de ontem, nós tivemos a primeira reunião do grupo de trabalho formado pelo ministro Carlos Fávaro, que abriu o Ministério da Agricultura para receber esse tipo de contribuição, e nós entregamos, então, essa proposta e teremos que desenvolvê-la junto com o governo nos próximos dias. Nós entendemos que 120 dias é um tempo demasiado, a gente consegue terminar isso bem antes, porque já temos todos os levantamentos prontos, já fizemos. Inclusive, o primeiro contato que nós tivemos não foi nem com o ministro Fávaro, foi com o ministro Fernando Haddad em fevereiro, sobre esse assunto. Então, de lá para cá, nós produzimos muito material, muitos estudos, e entendemos que num prazo menor de 120 dias, a gente pode ter um relatório completamente pronto para ser difundido dentro do governo. Agora, o ministro Carlos Fávaro ele precisa ser apoiado também, porque, afinal de contas, ele precisa convencer o presidente da República, precisa ser convencido de se fazer esses caminhos, o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, o ministro do Desenvolvimento Agrário, ou seja, todos estes e outros precisam estar alinhados em torno de uma proposta. O ministro Carlos Fávaro, ele é evidente que ele é muito importante nesse processo e efetivamente ele abriu a porta para que nós pudéssemos construir. Agora, ele sozinho ele não é o governo, ele representa uma parte do governo. O problema é bastante complexo e envolve uma série de pastas e esse assunto precisa transitar dentro do governo. Por isso que a gente tem a pressa de ter esse relatório o mais rápido possível pronto, para que o tempo seja utilizado para o convencimento das demais pastas e a coisa ande mais rápida dentro do governo. E essa dívida, a gente está falando em quantos aí, e esses produtores que tomam os recursos livres?
Perfeito. Nós fizemos um levantamento junto com os agentes financeiros. Aliás, essa foi uma parte, né, desses trabalhos que nós fizemos. Os produtores rurais gaúchos têm uma dívida de 72,3 bilhões de reais, os quais 27,7 bilhões vencem neste ano de 2025, e nós já temos 2 bilhões e meio que estão inadimplentes, ou seja, já venceram e os produtores não puderam pagar. Uma parte, cerca de 20%, aliás, de 25% do que vence este ano são recursos de prorrogações do ano passado, da enchente. Então, e o restante foram novas operações de crédito contratadas que foram frustradas por esta estiagem que nós estamos enfrentando. Antônio, esse bloqueio aí que o governo deve colocar, né? A gente viu aí quase 27 bilhões, 7 bilhões de emendas e 24 bilhões, 31 aí. Nesse caso, você acredita, a gente não sabe ainda quais áreas, enfim, os ministérios, mas vocês acreditam que isso pode influenciar aí no novo Plano Safra, esses cortes que estão ocorrendo em outros ministérios, ou quem sabe até ajudar, né? Ocorre nos outros ministérios e vai aí bancar um pouco mais do seguro do novo Plano Safra, porque o governo fala em um plano mais robusto. Como é que vocês avaliam esse jogo todo? Simone, nós temos que, na quinta-feira da semana passada, nós tivemos a divulgação do relatório bimestral das receitas e despesas primárias do governo federal. O governo ele tem uma meta fiscal de entregar zero, ou seja, nem superávit primário, mas também não tem déficit primário. Quando o governo flexibilizou a regra do arcabouço fiscal no ano passado, ele criou um limite inferior desse resultado para 31 bi. Então, ou seja, se fechar em 31 bi, cumpriu a meta fiscal. Bom, o Ministério do Planejamento, quando fez a lei orçamentária anual de 2025, ele superestimou receitas e subestimou despesas. Ele, nos indicadores macroeconômicos, trabalhou com uma Selic menor do que a que temos, inflação menor do que temos, PIB maior do que temos. Conclusão, as receitas vieram menores do que esperávamos, do que eles esperavam, e as despesas vieram maiores do que eles esperavam. Ou seja, houve um desequilíbrio fiscal. Nós temos que fechar o ano no zero. Pode ser 30 bi dentro do limite inferior da banda, só que já está em 51 bi. Ou seja, se o governo não fizer contingenciamentos e bloqueios, não vai cumprir a regra fiscal desse ano, nem mesmo o limite inferior. E o que acontece? Uma parte das rubricas são obrigatórias, saúde, educação, etc., previdência, e nós temos aquelas que não são obrigatórias, que são discricionárias. Os recursos do Plano Safra são todos discricionários. Então, se o obrigatório é obrigatório, onde é que eu corto? Onde é discricionário. Então, o Plano Safra ele é um forte candidato a ter bloqueios, a ter contingenciamentos, não por parte do Ministério da Agricultura, mas por parte do Ministério da Fazenda, porque é um recurso discricionário. Então, é ali que os cortes acontecem. Então, nós estamos, sim, muito preocupados com a execução do próximo Plano Safra, independente do que se anuncie. E Antônio, para complementar, antes da gente encerrar, um forte candidato, então, você falando aí, o novo Plano Safra, né, por conta desses bloqueios, esses cortes. Essa pressão que está tendo toda no Congresso aí, em relação ao IOF, você acredita que possam vir mais cortes aí? O ministro Haddad já falou, né, que pode afetar a máquina, as despesas da máquina pública, que mais cortes poderiam vir aí nas despesas, enfim. Você acredita que mais pressão no IOF pode enfraquecer ainda mais o Plano Safra, diante da tua análise aí? Simone, se eu pensar só binariamente nesses dois casos, Plano Safra e IOF, sim. Mas eu não quero pensar dessa maneira. Eu quero pensar que o IOF é uma febre. Eu tenho que tratar a infecção. O governo, desde o seu princípio, ele vem aumentando carga tributária, vem aumentando impostos, de toda a ordem. E o IOF é só mais um para tapar o rombo fiscal. Agora, o que está causando os rombos fiscais? O governo criou uma regra para o salário mínimo
de crescimento baseado também em PIB, o que é algo justo, desde que ele não esteja vinculado à Previdência. Pois não, toda vez que eu aumento o salário mínimo, eu explodo a Previdência. E é isso que está acontecendo. Nós estamos com um problema de vinculação do salário mínimo à Previdência, que gera um problema estrutural. Outra coisa, o governo voltou a fazer com que despesas como educação e saúde estejam o seu crescimento plugado ao aumento da receita. O que isso faz? Infla as despesas de educação e infla as despesas de saúde. O que acontece com o orçamento? Explode. Então, ou seja, nós temos que fazer uma reforma dos gastos. Nós temos que resolver o que está causando um aumento explosivo das despesas e um aumento explosivo da dívida pública. Porque, do contrário, nós vamos estar sempre tentando apagar incêndio. Opa, explodiram as finanças públicas, o que eu faço? Corto o plano safra, aumento o IOF, vai buscar dinheiro no CARF, vai não sei o que mais. Bom, assim nós vamos passar a vida toda aumentando imposto, até que vai chegar uma hora que a carga tributária vai estar 100%. Então, é isso que a gente quer? Não, não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa enfrentar. O que está fazendo com que o orçamento exploda a todo tempo? São aquilo que se mudou da regra do teto dos gastos para o arcabouço fiscal, muitas dessas coisas estão explodindo o resultado fiscal. Enquanto a gente não enfrentar isso, vamos continuar tendo problemas fiscais, cuja solução será mais aumento de imposto, como o caso do IOF agora, nós já tiveram vários outros antes, e cortes em áreas essenciais, como, por exemplo, o Plano Safra. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Antônio, muito obrigada por essa conversa, análise aqui com a gente e essa expectativa toda, né? Obrigada e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço, Simone, a oportunidade e o convite. Tchau, tchau. 3 horas.